8h01, estamos de volta com o Manhã no Ar. Olha só, lá no Casarão de Ideias, no centro de Manaus, historiadores, antropólogos, cientistas sociais e cientistas de diversas áreas participaram da segunda edição do projeto Atlas ODS Amazonas, que traz os indicadores para a erradicação da pobreza aqui no estado. Pesquisadores e cientistas se reuniram para debater os resultados do segundo boletim Atlas ODS Amazonas, que desenha um perfil da extrema pobreza no estado. O estudo, que começou em junho do ano passado, faz parte das metas globais da ONU, baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um dos pontos é a erradicação da pobreza. O lema da Agenda 2030 da ONU, que o Brasil também tomou para si, é não deixar ninguém para trás. O que significa, então, se nós estamos falando de erradicar a pobreza em todas as suas expressões, de gênero, de faixa etária, de localidade e de etnia. A pesquisa traz indicadores segmentados por gênero, etnia, idade e localização. Segundo o levantamento, dos 62 municípios do estado analisados, 10 apresentaram nível de pobreza acima da média em áreas rurais. São eles Itapiranga, com maior índice de pobreza na zona rural, de 40,8%, seguido de Fonte Boa, Humaitá, Envira, Eirunepé, Novo Airão, Tabatinga, Novo Aripuanã, Parintins e Guajará, com a menor média, 27,5%. São índices de pobreza ruralista que varia de 1% a 41%, segundo o estudo. Por que isso na nossa avaliação? Porque nós vivemos a Amazônia, o Amazonas é um estado que vive permeado pelas águas. E não há política pública no nosso estado ainda em relação às águas. Por quê? O nosso transporte ele não é via terrestre, é um transporte via aquático. Nesse sentido, os barcos eles tornam mais caro o processo, toda a agenda da comercialização. Então, os produtores, os agricultores, os povos indígenas, os seringueiros, eles só vão produzir aquilo para a sua própria sobrevivência, para a sua subsistência e para a sua sobrevivência social. O que quer dizer essa sobrevivência, a sua reprodução social? É um animal no campo, no pasto, que é uma forma de poupança para eles. Nesse sentido, esse Atlas ele vai contribuir, ele está contribuindo para que tanto o município, quanto o Estado, quanto a União Federal, a Federação, olhe para a Amazônia como um país das águas, como nos ensina a professora Marilene Correia. Olhe para a Amazonas como um estado singular. Olhe para a Amazônia de uma forma diferenciada. Em relação à etnia, esta antropóloga avalia os níveis de pobreza associados às condições sociais dos grupos indígenas. A gente tem que partir do princípio de pensar territórios, ter condições de ter sua reprodução de vida social decente e digna nos seus territórios. Então, um grupo indígena que vive uma situação territorial muito conflituosa, certamente a condição de vida dele, a condição econômica, a condição social, a condição cultural está em risco, porque assim, ele tem que estar em conflito eternamente para manter a condição de vida dele naquele território. Se a gente pensar em grupos étnicos, grupos indígenas que vivem em território sem conflito, vivem decentemente, dignamente da sua pesca, do seu roçado, da sua caça, sem ter territórios ameaçados, a gente não pode pegar o parâmetro do nosso mundo ocidental para falar de pobreza numa situação de população indígena que vive numa condição que para ele é uma forma digna, a forma que ele quer viver, mas para isso tem que ter a garantia territorial. Segundo o coordenador da pesquisa, quanto à idade e gênero, percebeu-se um percentual de pessoas extremamente pobres por sexo da população amazonense. Curiosamente, eu digo isso porque o dado, quando analisado, revela-se surpreendente. Há municípios em que há mais homens pobres do que o esperado, mas também mais mulheres do que o esperado. E os nossos especialistas estão aqui para debater esses assuntos. Outro dado unânime, ou seja, que é característico de todos os municípios. Em todos eles, o segmento etário da população que está mais numerosa entre os mais pobres são as crianças de 5 a 14 anos. Então, a pobreza tem idade. A pobreza tem endereço.
E, finalmente, os dados que revelam que, para a maioria dos municípios, as populações em extrema pobreza se autodeclaram em maior número entre os indígenas, entre aqueles que se autodeclararam pretos e pardos, mostrando também que há uma desigualdade marcada por etnia e por raça, que é uma característica que também se espalha por todos os municípios do nosso estado. Analisando a população ribeirinha, né, da região do Médio Solimões, de 7 municípios, onde está a reserva de desenvolvimento sustentável Mamerauá, né? Então é bem importante que eles estão dentro de uma área, né, que é uma reserva e que tem certos benefícios em relação a questões de distribuição de renda. Mas a análise que um colega meu e junto comigo a gente foi fazendo é que mesmo isso não é suficiente para compor uma renda para que eles possam ter uma sustentabilidade ali naquele lugar. E pensar em que medida a gente pode ter para para que essas pessoas não venham para a cidade, né, mas que permaneçam nesses locais, mas que permaneçam com qualidade de vida. Esse eu acho que é o desafio, né, para a gente pensar um desenvolvimento sustentável. Uma proposta muito interessante, viu? Olha, considerado o maior colégio eleitoral do interior do estado, o município de Parintins desceu 2 posições no ranking do eleitorado aqui no Amazonas. Vamos acompanhar a reportagem. De acordo com o cartório eleitoral de Parintins, a queda no ranking está ligada à falta de interesse dos eleitores que não compareceram para o cadastramento biométrico convocado pelo TSE. Infelizmente, o não comparecimento ensejou o cancelamento desses títulos. Esses eleitores, alguns com certeza não estão aqui no município, não moram no município, outros também de repente foi por falta de interesse mesmo em regularizar sua situação perante a Justiça Eleitoral. O técnico diz que os eleitores com situação irregular têm até maio de 2020 para regularizar o título. Que é o mês que nós encerramos o atendimento para inscrições eleitorais, transferências e alteração de dados eleitorais por conta das eleições de 2020. Então, todos aqueles eleitores que tiverem seus títulos cancelados e queiram comparecer ao cartório para regularizar sua situação, poderão comparecer até esse prazo que eu falei, até maio, início de maio de 2020. Com o novo cadastramento, cerca de 7 mil títulos eleitorais foram cancelados. E agora Parintins tem 61.309 pessoas aptas a votar nas eleições de 2020. Com isso, Itacoatiara passou a ser o maior colégio eleitoral do interior do estado, com pouco mais de 65 mil eleitores. O presidente Jair Bolsonaro nomeou Augusto Aras como novo procurador-geral da República. O decreto foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União de ontem. Antes da publicação, o plenário do Senado aprovou a indicação de Aras, 68 votos a favor e 10 contrários e uma abstenção. Augusto Aras já havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, após sabatina que durou pouco mais de 5 horas. Aos membros da CCJ, ele respondeu perguntas sobre Operação Lava Jato, meio ambiente, separação dos poderes, dentre outros temas. A nomeação de Augusto Aras, inclusive, foi elogiada por senadores como Renan Calheiros, que já responde a vários processos, inclusive, vários processos foram retirados, e ele elogiou o governo, dizendo que essa indicação do Aras foi acertada, né? Para quem acompanha a política sabe o que isso pode significar e o que pode representar. Em relação à Lava Jato, o novo Procurador-Geral da República, que vai estar à frente da PGR aí por esse período de 2 anos, ele disse que faltou cabelo branco na Operação Lava Jato, se referiu a Deltan Dallagnol, dizendo que teria feito o mesmo, mas com menos publicidade, ou seja, ele fez críticas, disse que vai fazer ajustes na operação, mas no geral disse que a operação é benéfica para o país. E a partir de agora a gente segue, então, acompanhando, a nação segue acompanhando o posicionamento e as decisões e atuação do novo Procurador-Geral da República.
O Congresso Nacional decidiu, em sessão realizada ontem à noite, manter o veto do presidente Jair Bolsonaro à franquia de bagagens despachadas nos aeroportos. O placar ficou assim: 247 votos contrários ao veto e 187 favoráveis. Apesar da maioria, o veto precisava de 257 votos contrários para ser derrubado. Foi por pouco, faltaram 10 votos. Com isso, as empresas aéreas poderão continuar cobrando pela bagagem despachada. Exatamente, está resolvido, está decidido isso aí. Para você não pagar, você precisa levar a bagagem de mão. As dimensões são 50 centímetros por 35 de largura e 25 de altura. Nos aeroportos, inclusive, tem uma medição lá. E aí, se você tiver uma mochila muito larga, ela pode ser menor do que 50 centímetros, mas se ela for muito larga, você vai pagar. Se for uma malinha que for mais larga que 50 centímetros, você vai pagar. Vai pagar e dependendo do peso é R$120, meu amigo, R$120. Agora acabou, está decidido, o presidente vetou a ação que derrubava isso aí, o Congresso manteve e agora a gente vai ter que pagar mesmo, viu? Vamos fazer um intervalo? E olha, ontem foi o Dia Nacional do Trânsito. Uma pesquisa aponta que nos últimos 10 anos, por exemplo, já foram pagas mais de 400 mil indenizações por morte no trânsito e daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem sobre isso, viu? Tem também o quadro Mais Saúde. Vamos falar sobre a importância da doação de órgãos. Aquelas pessoas que estão aguardando por um transplante, cuja vida depende desse procedimento, que inclusive é o último procedimento que vai estar disponível para atender a necessidade dessas pessoas, elas estão numa fila aguardando que uma família que elas não conhecem faça esse gesto de doação.